Olá! Hoje vamos então ao vídeo parte 6. Vamos estar fazendo uma retrospectiva, brevemente, de todos os assuntos que foram tratados nos 5 vídeos anteriores. Então, o movimento Criação Consciente da Realidade chega agora a seu ápice, ao seu fechamento. Então, vamos ver quais são as reflexões propostas para essa parte 6. Muito bem, criação consciente da realidade. Então, este é o foco principal do nosso estudo, da nossa concentração, da nossa atenção, do nosso foco. Tudo começa por meio de uma intenção, de um desejo. Uma intenção, ela deve começar com o ego. É o ponto que nós estamos agora, a origem, local e egoísta. E, particularmente, esse é um ponto em que a grande maioria das pessoas sente uma grande dificuldade de passar adiante. Porque nós temos, como nós já vimos, um ego que acabou sendo inflado em muitos momentos, em outros momentos aparece-se ele vitimizado, né? Ele se sentindo inferior. Então o ego ainda nos é muito forte, esse ego ordinário ao qual nós nos referimos. Nós devemos desejar, então, a partir desse instante que nós conseguimos controlar esse ego, nós devemos desejar por todos nós, indo além do egoísmo. O que desejamos é puramente individualista ou traz benefícios para outros também? Então, esse é um ponto e um passo bastante importante. Quando nós deixamos a nossa condição de centrar-se apenas no nosso próprio umbigo, para parar para pensar se aquilo que nós estamos intencionando vai realmente trazer benefícios para o maior número possível de pessoas. O ego, a partir daí, ele está começando a ser controlado e, consequentemente, o medo, né? O ego, nós sabemos, esse ego ordinário, ele tem a sua origem no nosso medo, ou melhor dizendo, nos nossos medos. Então, a partir da intenção, do desejo e desse passo importante que nós deixamos de ser egoístas para pensarmos no coletivo, nós estamos indo para o próximo passo. O nosso desejo, a nossa intenção, se tornando um bem maior para todos, ela acaba se tornando um propósito. Muito bem. Parou por aí? Criamos a nossa realidade? Não. Existem mais alguns passos a serem dados. Quais são eles? A partir do momento em que nós entramos na compreensão e percebemos que nós temos que deixar de ser egoístas. Então, agora, sabendo que meu desejo é por nós e não uma manifestação egoísta, limitada em benefícios próprios, permitimos que nossas intenções tornem-se uma oração. Então, é aquela oração que nós entramos no fluxo, uma oração de gratidão por tudo o que somos, por tudo o que temos e desejando para mais pessoas os benefícios da nossa intenção. O silêncio dessa oração, nós sabemos que vai se transformar numa meditação. Trazemos aqui uma ideia, um pensamento da Helena Blavatsky a respeito do que se trata a oração. A oração é uma ação enobrecedora, quando é um sentimento intenso, um desejo ardente, precipitando-se de nosso coração para o bem de outras pessoas, quando inteiramente destituída de qualquer objetivo egoísta e pessoal. Então vejam, a perspectiva teosófica também entende que a partir do momento em que nós deixamos de ser egoístas e pensamos no nós, realmente
essa oração vai enobrecer e vai ser um sentimento intenso e o nosso desejo ardente. Muito bem. Voltando ao que nós tínhamos já falado, o silêncio dessa oração, que nós já entramos num fluxo com o todo, vai se tornar a meditação. Se a minha intenção ressoa com a intenção do todo, deixe vir à tona a realização. Nós então estamos no fluxo. O silêncio da oração transforma-se em meditação. Osho vai nos dizer o seguinte: meditação significa estar em estado de não fazer. Meditação não é um fazer, mas um estado de ser. É um estado de ser em si mesmo. É o Dhyan, ou seja, eu sou meditação. O que Osho explica a respeito da meditação é o seguinte: meditação não é concentração, meditação não é contemplação, é um ponto que está no meio entre concentração e contemplação. Desejar não apenas nos mobiliza a ter uma intenção, mas também nos ensina a esperar passivamente. Então, esse é o próximo passo. Depois que eu desejo, intenciono, eu saio da condição egoísta, passo para o coletivo, né? Penso em nós, deixo de ser egoísta. A minha oração, então, vai se tornar um desejo ardente, eu vou estar entrando no fluxo com o todo, e o silêncio dessa oração se transforma em meditação. A partir daí, então, é outra parte bastante difícil. Confesso a vocês que eu tive muita dificuldade de entender esse processo exato que eu vou falar agora, que é a espera passiva. Mas, finalmente, eu entendi como realmente ele acontece. É o soltar, o desapegar. É quando a gente realmente tem confiança do que aquilo que nós estamos intencionando vai de fato acontecer. Já está como possibilidade no plano da potencialidade pura. Então, o soltar é uma parte bem complicada, mas que com a gente estudando e com os avanços desse estudo, a gente consegue compreender e traz isso para a nossa essência. Muito bem. Cessamos a espera e aí começamos a agir em prol da intenção. O segredo da manifestação revela-se na alternância entre o fazer e o ser. Por um período, a gente imagina que desapegar é talvez deixar que a coisa vai acontecer, né? Aquele velho ditado, entrega nas mãos de Deus que tudo vai acontecer. Só que não é exatamente assim, ipsis literis. Nós temos que confiar, sim, entregar nas mãos de Deus, entregar nas mãos do todo. Mas nós temos a nossa parte. Nós temos que agir em prol da intenção. Nós temos que pôr em ação tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós aprendemos. Então, nós temos que colocar em prática e alternar. Ser, fazer. Este é o movimento chamado do Bidu Bidu, pelo professor Amit Goswami, que ele coloca como um estilo de vida. É o movimento fazer, ser. Então, são esses passos para a criação consciente da realidade. Mas para que isso realmente possa acontecer, nós temos que, como ele já é por si só esses passos, uma expansão de consciência, nós temos que, no momento que nós estamos aprendendo ou reaprendendo a ser, aqui nós estamos trazendo a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, realmente, para fazer com que a nossa vida seja
dirigida por ele e não pelo ego ordinário, então nós estamos revivendo aquilo que nós já sabemos. E esse reviver do que nós já sabemos é o que a gente pode dizer que é o mais profundo ser. E nesse momento, a expansão de consciência vai precisar que a gente se atenha a alguns pontos, os quais nós estivemos colocando e refletindo ao longo desses 5 vídeos anteriores a esse, que é ampliar o campo de percepção, que é controlar e conquistar o nosso ego, que é superar os nossos medos, que é despertar efetivamente um novo ser por meio da transmutação mental. Então, esse processo de expansão de consciência, ele é fundamental para que a gente realmente entenda e consiga perceber que a criação consciente da realidade é possível e está ao nosso alcance. Como criar conscientemente, então, a realidade? Vencendo a resistência. O que eu quero dizer com vencer a resistência? Nós resistimos a tudo. Nós achamos que sabemos fazer tudo sozinho. Nós achamos que as coisas têm que ser do jeito natural. Ou a gente procrastina em muitos momentos. A gente deixa a vida nos levar. De certa forma, todos esses comportamentos é uma resistência que nós temos à evolução. Então, vencendo a resistência, nós estaremos permitindo a nossa evolução. Então, criar conscientemente a realidade, nós temos que vencer a resistência e permitir a nossa evolução. Nós temos, então, que expandir a consciência, honrando as verdades com a prática. Lembram que eu disse que é o nosso lema. É uma frase da Helena Blavatsky. O que quer dizer honrar as verdades com a prática? É colocar em ação. É exatamente, somente conhecimento preenche o nosso intelecto, talvez. Mas nós não somos intelecto. Nós temos que trazer os nossos resultados no que diz respeito ao nosso ser, ao quem nós somos de fato. Participando desse movimento. Então, o participar desse movimento, que é um convite para você entrar em movimento, faz com que você crie conscientemente a tua realidade também. No maior estilo do Bidu Bidu. Fazer ser. Então, o movimento criação consciente da realidade nada mais é do que um convite a você entrar em ação, a se movimentar, a movimentar a tua vida, a fazer com que a tua essência realmente direcione os teus passos e não o ego ordinário. Esse mundo imaginado pode se tornar real. Assim como os teus desejos, tuas intenções. Tuas intenções se tornando propósitos de vida. E eu posso contribuir com você nesse processo. Como?
auxiliando a olhar para as coisas que ainda não conseguiu enxergar, ajudando a encontrar atalhos para que chegue aonde deseja. Sem fórmulas mágicas. Afinal, a magia está dentro de você. Qual o objetivo? Criar conscientemente tua realidade de uma forma muito mais simples e segura do que se tentar fazer sozinho. De que forma? Por meio de um programa de mentoria, onde você vai ter um plano de ação, um processo claro e estruturado, com um método próprio, por meio de um passo a passo. O programa de mentoria, então, ele vai ter um processo. E qual é esse processo? São exercícios práticos que você vai fazer, uma orientação direta e acompanhamento. Isso em exclusividade. O que você precisa é ter vontade, persistência e comprometimento. Com que finalidade? A intenção é que você realize a tua intenção. Juntos somos mais fortes. A intenção da consciência caminha no sentido de evoluirmos juntos em direção a um bem maior para todos. Amit Goswami. As ideias são como peixes. Se você quiser pegar o peixe pequeno, pode ficar na água rasa. Mas, se você quiser pegar o peixe grande, tem que ir mais fundo. David Lynch. E você? Ficará na água rasa ou pretende ir mais fundo? Então, os 5 passos para expandir a consciência, conforme nós vimos em todos os 5 vídeos anteriores, são: amplie teu campo de percepção, supere teus medos, controle teu ego, transmute tua mente e desperte um novo ser. Sim, você pode fazer isso sozinho, mas confundiu? Complicou? Embolou? Travou? Desanimou? Não desista. Venha fazer parte deste movimento. Vença a resistência, permita-se evoluir, movimente-se, ponha-se em ação. Venha fazer uma mentoria comigo e crie tua realidade conscientemente. Gostou dessa série? Gostou desse vídeo? Então, dê o teu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com o maior número possível de pessoas e deixe teu comentário para a gente poder trazer mais conteúdos como esse e até mais aprofundados. Antes de encerrarmos, como vocês já devem saber, nós vamos para as últimas reflexões. Vamos lá?
sarvajanam eva shama